Prezados estudantes, saudações. Quem está falando aqui é a professora Márcia Rissetti e eu estou começando mais uma gravação aqui de uma aula para vocês para o dia de hoje. Nós estamos dando continuidade com as leituras do livro didático, certo? Então, olha só. Hoje a gente vai trabalhar a página 16 e a página 17 do livro, ok? Então, eu vou ler para vocês aqui. O título da leitura é A Dança dos Mestres e Ancestrais. Lembrando que nós estamos trabalhando aqui processos de criação, tá? Processos de criação. E no capítulo 1, que nós começamos na aula passada, lá na página 10 e 11, nós vimos a arte e o mundo imaterial, certo? E eu deixei uma leitura para vocês fazerem e hoje estou retomando, na sequência do que foi proposto para vocês fazerem, justamente da página 16, onde tem o título A Dança dos Mestres e Ancestrais. Eu sei que vocês ainda estão sem o livro, mas enquanto vocês não têm o livro, eu vou lendo aqui, eu vou colocando as atividades e vocês já vão se inteirando. E acredito que até a próxima semana vocês já estarão com os livros em mãos. Então vamos lá. A Dança dos Mestres e Ancestrais. Os atores do Lume Teatro trazem o passado, recriando-o a partir das memórias das histórias recolhidas durante suas viagens. Inaicira Falcão dos Santos, que nasceu em 1958, ela é bailarina, cantora e professora. Também recria em seus trabalhos histórias passadas da sua família, da sua própria família, transmitida de gerações em gerações. Seus temas são os mitos e as histórias dos ancestrais da cultura dos Iorubá, que ela vivenciou no terreiro onde nasceu e cresceu em Salvador, na Bahia, e, mais tarde, nas comunidades onde viveu na Nigéria. Inaicira fala dos seus ancestrais e do tempo como o próprio corpo, por meio do movimento da dança. Observe Inaicira na página seguinte, no meio do movimento da dança Ayan, símbolo do fogo, de 1993. Ela faz você se lembrar de algo? Comente. Então, essa é a questão que você tem para responder na página... É a pergunta 4 da página 16, certo? E aí eu coloquei aqui para vocês a imagem do livro, já que vocês estão sem livro, eu fotografei e coloquei aqui para vocês saberem do que se trata. Então, essa moça que eu mencionei aqui, Inaicira Falcão dos Santos, é essa moça representada nessa imagem aqui, tá certo? E a pergunta é essa, observe Inaicira na imagem da página 17, que é essa imagem aqui. Em meio ao movimento da dança Ayan, símbolo do fogo, ela faz você lembrar de algo? Pergunta e resposta no caderno. Então, você vai refletir e vai responder. E o resumo desse parágrafo que eu li é esse, olha. Recriação de memórias transmitidas por gerações. Continuando a leitura. Nessa dança, ela recria suas tradições com movimentos vigorosos, usando vestimentas que caracterizam as personagens ao som do batá e do poema narrativo escrito por ela, que se tornou o título da dança. Tá? Qual é o título da dança? Ayan, símbolo do fogo. O poema é sobre Ayan, a mulher que, segundo o mito, viveu nos primórdios da civilização iorubá e criou o primeiro tambor, o batá. Ela o criou cobrindo as extremidades de um tronco oco com couro de bode, porém só conseguiu produzir um som adequado quando uma divindade deu a ela tiras de couro deveado para amarrar e fixar a pele na madeira. Assim, Ayan tocava seu instrumento no lugar onde vivia e, como as pessoas gostavam, davam-lhe presentes. Xangô, deus do trovão e da justiça, o rei da cidade, ao vê-la tocando o tambor, convidou-a para morar e tocar em seu palácio. Ayan casou-se com Xangô e teve um filho chamado Azeorogi, para quem ensinou a arte de construir e tocar o tambor.
Esse mito explica a origem da tradição das famílias de músicos e construtores de tambores Yorubá, certo? Então, foi uma lenda que eu contei para vocês aqui nessa história. Em seu método de ensino de dança, Inaicira convida os estudantes a encontrar expressões de seus próprios ancestrais, explorando o movimento dançado. E, para isso, propõe um exercício criativo que parte da leitura do livro Bisabel, de Ana Maria Machado. Nessa história, a menina Isabel encontra no seu corpo o passado, na voz de sua bisavó, e o futuro, na voz de sua bisneta. Assim, Inaicira pretende despertar a curiosidade para a pesquisa da dança relacionada à ancestralidade e aos mitos de diferentes culturas. Então, a gente poderia dizer que a última ideia aqui dessa página é a ideia fecha, a ideia que fecha o pensamento, olha. Então, ela pretende despertar a curiosidade para a pesquisa da dança relacionada à ancestralidade e aos mitos de diferentes culturas. Então, eu vou colocar aqui para vocês, na hora que eu postar, eu vou colocar para vocês algumas referências para vocês assistirem também, tá bom? Muito obrigada e nossa aula termina aqui. Tá? Vou deixar também como tarefa as páginas 18, 19 e 19 para vocês analisarem, estudarem, anotarem as ideias principais e as perguntas. Tem a pergunta 6 e a pergunta 7. A pergunta 5, por que não foi colocada? Porque é para escutar a faixa 1 do CD, o Cântico da Tradição Yorubá Odana, interpretado por Inaicira Falcão dos Santos. Essa faixa desse CD, esse CD está no livro, e o livro vocês ainda não receberam. Portanto, não será possível ouvir isso desta vez. Mas logo, logo nós ouviremos, tá bom? Então, muito obrigada e até a próxima semana.